President Donald Trump, and what about Bolsonaro? What do you say about that? Are you talking with Bolsonaro? Olha a reação do Lula aqui, não sei se vocês conseguem ver. Parece que ele está demonstrando preocupação com essa postura corporal dele. Não, só tem uma postura corporal de relaxamento ao ouvir o nome do Bolsonaro ser citado por Trump num encontro que era esperado que tivesse muita tensão e não houve tensão nenhuma. Mas enfim, o que a gente pode dizer desse encontro do presidente Donald Trump com o Lula e sobre o comportamento dos dois nesse momento aqui? Tudo isso depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, que é o maior canal de linguagem corporal do mundo. Hoje nós vamos comentar então sobre Donald Trump e Lula, no encontro que os dois tiveram recentemente, um encontro que, por todas as tratativas anteriores que o Lula teve com o Trump, todo mundo achou que ia ser um encontro de tensão, que as pessoas estariam ali nervosas, mas não teve tanta tensão assim. A única coisa que chama atenção é o aperto de mão. Isso aqui a gente pode falar sobre comportamentos, sobre tentativa de dominação. Até quero saber se você identifica algum sinal observando a forma que os dois estão fazendo esse aperto de mão. Mas antes da gente falar desse aperto de mão em específico, vamos ver os momentos aqui altos onde o Trump e o Lula reagiram a perguntas sobre o ex-presidente brasileiro Bolsonaro. Vamos ver então a reação dos dois do ponto de vista do comportamento não verbal e do ponto de vista também da ótica, da postura. Lembrando que, pessoal, a gente não vai falar aqui de política, o foco é falar de comunicação, postura, sinais corporais e por aí vai. Então vamos lá. Mr. President, if Bolsonaro gonna be a politician, Mr. President. Are you talking with Bolsonaro? How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? I've always liked this. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês é a postura dos dois, né? Percebam que o Lula, ele adota essa postura durante boa parte da conversa, né? Que é o quê? A postura do Lula, como que ela tá? Ele tá encostado na cadeira, né? Com o corpo encostado para trás, com a perna cruzada, é um gesto muito associado à intelectualidade, né? Perna cruzada por cima. E aqui a gente vê sinais de relaxamento. Então o Lula tá relaxado, tá ali encostadão na cadeira, relaxado, falando, ele até gesticula o braço ali, fazendo de conta que não tá entendendo a pergunta sobre o Bolsonaro. Por que vocês estão perguntando isso aqui agora? Faz sentido? Enfim, a gente vê muitos sinais de relaxamento. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Tirando todo o contexto político, vamos pensar em sinais corporais. Um líder estadual, ou melhor dizendo, um líder de estado, ele demonstrar sinais de relaxamento e conforto é algo positivo. Vitor, você está elogiando o Lula? Não, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que quando você tem uma postura de liderança ou você está no cargo de líder, no que quer que seja, é importante você não demonstrar sinais corporais de ansiedade, timidez, vergonha. É isso que eu estou dizendo. E aqui a gente consegue ver boa parte desse momento aqui, o Lula super relaxado, demonstrando vários sinais de relaxamento aqui, né? Vários sinais de relaxamento. Ele não age de maneira hiperreativa, nem nada. Ainda coloca um sorriso ali, um sorriso genuíno. Então, tanto a contração na região zigomática quanto na região orbiculares dos olhos. Então, aqui é uma postura de relaxamento e conforto. E isso, do ponto de vista de um líder, é bom, tá certo? Agora, então quer dizer que você concorda com o Lula? Não, tente separar o que eu tô falando. Não tô falando de comunicação, eu estou falando de retórica, de postura. Não é tão difícil entender isso, tá? É só ter um pouquinho de esforço cognitivo. Vamos falar então em paralelo da postura do Trump, tá certo? O que a gente vê aqui então? Essa postura o Trump também vai adotar durante boa parte da conversa, ok? Tem aqui um vídeo mais longo, a gente pode observar também isso quando mostra os dois ali, um direcionado para o outro, enfim. Aqui a gente consegue perceber bem o que eu estou falando. O Trump, ele está demonstrando o quê com esse comportamento não verbal dele? Primeiro, a gente pode observar os pés, né? Os pés dele estão separados, não estão juntos. Pés juntos geralmente são sinais de tensão. Ele não está recostado na cadeira, então ele já não está demonstrando tranquilidade, ok? Ao passo que ele está recostando seus cotovelos nas próprias pernas. Então ele aqui com o cotovelo encostado na perna. Isso aqui não é um sinal de confiança, tá certo? É um sinal do quê? De projeção, de interesse. Ele está direcionando tronco, cabeça e olhar na direção do presidente Lula. E ele está apoiando os cotovelos na perna para tentar parecer mais tranquilo, mais confortável, mas não tem sinais de conforto aqui, tá? E muito interessante que o Trump não está adotando nenhuma postura de superioridade, pelo menos não nesse momento. Tem aquelas posturas tradicionais que ele utiliza, né?
ou com o peito estufado e a mão apoiada, né, os braços apoiados na perna, aquela postura que ele adota várias vezes. Aqui a gente não vê nada disso, bem curioso, mas boa parte da entrevista, do que foi gravado pelo menos, a gente viu essa postura aqui do Trump, que é uma postura de projeção, ele está se projetando, então ele está projetando tronco, ele está projetando o tronco dele, a cabeça dele na direção do Lula. O que isso significa, pessoal? Projeção corporal, eu me aproximar de algo, eu me direcionar a algo, né? Eu projeto minha cabeça, meu tronco, meu olhar na direção daquele algo geralmente significa interesse. Então eu estou interessado, eu estou demonstrando que estou interessado naquilo. Resta saber, né? Interesse no que, Vitor? Se ele está interessado no que o Lula tem a dizer ou se ele está querendo demonstrar interesse para as pessoas ao redor, né? Demonstrar que ele está com boas intenções, enfim. Mas fato é que a gente vê uma postura não intimidadora e uma postura não de superioridade, como o Trump geralmente faz, mas sim uma postura mais amena. Aí talvez a gente poderia entrar na questão contextual, sabendo de tudo que está em jogo aqui, da questão da taxação, né, das tarifas, das altas tarifas do Brasil em relação aos Estados Unidos. Talvez essa postura mais amena, essa postura mais tranquila e não de superioridade que o Trump está adotando, possa ser, levando em conta esse contexto, algo para tentar demonstrar boas intenções. Olha, eu tô calminho, tô tranquilo aqui, tô até numa postura um pouco mais vulnerável aqui, tô tranquilo, não vim para querer passar por cima de vocês. Não sei, sendo bem sincero, não sei se essa é a estratégia do Trump, mas enfim, vamos voltar para as reações aqui dos dois quando é mencionado o nome do Bolsonaro. Mr. President, if Bolsonaro gonna be a politician, Mr. President. Are you talking with How are Bolsonaro? you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? I've always Vê a reação do Lula. How are you feeling about Gonna be a politician, Mr. President. Na hora que é mencionado o nome do Bolsonaro, a primeira coisa que a gente vê do Lula é, apesar de todo o comportamento de relaxamento, é um olhar, né? Ele está buscando a aprovação facial do Trump, para ver o que é que o Trump vai comentar. Então perceba, o Lula está aqui, a hora que é mencionado o nome do Bolsonaro, a gente tem um leve arregalar de olhos, né? Uma preocupação, o Lula quer saber o que o Trump tem a dizer, e logo em seguida o Lula se ajeita, né? Se recosta na cadeira e tal. Então, para o Lula, aparentemente foi bem importante saber qual era a opinião e qual seria a resposta do Trump nesse momento. Talking with How are Bolsonaro? you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Vamos ver o Trump em paralelo. Are you talking with How are Bolsonaro? you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Ah, tá. Então, antes do Trump falar, a gente tem uma compressão labial momentânea. O Trump já tem um enrugamento característico nessa parte aqui dos lábios, mas a gente consegue observar essa contração momentânea, unilateral, no canto direito do lábio dele. Desprezo. Então, talvez pela pergunta, eu não sei, né? O desprezo por quê, Vitor? Será que porque ele tá ali, ele é um cara de direita, ele tá tendo que ser amicíssimo de um cara de esquerda? Eu não faço ideia, porque pra mim, na minha opinião pessoal, tá? Isso aqui é tudo jogo político, então esses caras nos bastidores não se odeiam. Eles querem que a gente pense que eles se odeiam e eles querem que a gente, né, o público odeie o oponente deles, mas eles nos bastidores não se odeiam. Então, assim, eu tenho uma dificuldade grande em acreditar que essa reação do Trump é porque eu tô tendo que estar aqui conversando com o Lula quando eu queria estar com meu amigo Bolsonaro. Eu, particularmente, não acredito nisso, tá? Sendo bem honesto com vocês. E também não acho que o Trump é amigão do Lula, enfim. Isso aqui é jogo, né? Isso aqui é jogo. Nos bastidores essa galera aqui não se odeia, mas enfim. Não sei por que essa expressão de desprezo se manifesta nesse momento no Trump. Fato é que ela aparece, mas é logo no momento que é feita a resposta à pergunta do Bolsonaro, antes do Trump começar a responder, né? Well, e aí ele começa a falar. I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. I've always thought he was a great shooting, but E aqui, enquanto ele está pensando para responder, a gente consegue ver que os cantos dos lábios dele, momentaneamente, se esticam um pouco mais lateralmente. Aqui. A gente consegue ver pela porção de pele lateral da boca que fica mais evidente. Então ele está falando. A gente vê uma porção de pele que se projeta mais lateralmente, né, por conta da ação
do músculo risórios e estica lateralmente os lábios. É uma expressão de medo. E perceba que ele quebra o contato visual quando ele vai responder a pergunta, né? Bom, eu sempre gostei do Bolsonaro, etc, etc, etc. E blá, 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 blá. Então, o que isso significa pra gente? Geralmente é muito mais difícil pensar numa boa resposta quando eu tenho que sustentar o contato visual com alguém. Porque olhar para o rosto de uma pessoa ou para várias pessoas me dá muita informação que eu tenho que... Meu cérebro tem um trabalho cognitivo maior para processar tudo isso. Então, quando eu quero dar uma boa resposta ou lembrar de uma resposta que eu ensaiei, é muito comum eu apresentar essa quebra no contato visual. Então, eu paro, lembro do que eu ia falar e aí eu volto e falo. Então, para mim, parece isso. É o Trump se esforçando para dar uma boa resposta, para não falar qualquer coisa na frente da mídia. It's gone through a lot. Is this on the agenda today? It's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. What about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation? É que perceba, né? Enquanto as pessoas estão fazendo essa pergunta, né, o jornalista ou a jornalista, o Lula faz micronegações de cabeça e mantém um dos cantos dos lábios tensionado, né? Essa expressão aqui. It's none of your business. What about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and... E ele inclusive chega a fazer até uma não visualização aqui, o Lula, né? Ele chega até a fechar os olhos por um tempinho um pouco mais longo, né? Uma não visualização aqui. Essa não visualização, bom, o que significa esse comportamento do Lula? É uma espécie de censura não verbal, tá? Não vamos pensar no contexto político. Ah, o Lula tá censurando, não é isso. Censura não verbal eu estou censurando mentalmente isso que está sendo falado. Nossa, não acredito que eu estou ouvindo isso. Não concordo com isso. Porque a gente vê a contração unilateral de desprezo, a negação de cabeça e a não visualização do Lula. É como se os gestos dele não verbais dissessem: meu Deus, eu não acredito que vocês estão perguntando de Bolsonaro. Meu Deus, companheiro, eu não acredito que vocês estão perguntando de Bolsonaro. O homem veio de longe, gente. O homem veio de longe, vocês vão perguntar de Bolsonaro. Porra, assim você me fode, camarada. Camarada, assim você me fode. Quer que aumente a taxação, camarada? Pergunta de Bolsonaro não, camarada. Não sei. Pode ser que seja algo nessa linha, né? Enfim. Eu vi que o pessoal gosta das minhas imitações, então fica aí uma pra vocês. E vamos ver a resposta do Trump, né? Ele mandou um It's none of your business, né? I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. I've always thought he was a great shooter, but it's gone through a lot. Is this on the agenda today? It's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. What about China, Mr. President? It's none of your business, né? Não é de sua conta. Não é da sua conta, é uma boa resposta. Então perceba que o Trump ele faz um esforço aqui, né, para dar uma resposta boa para os dois lados. Dos pontos que eu falo que o Trump é um grande comunicador. Você pode odiar ele ou você pode gostar dele. Ele tem uma boa comunicação, porque a resposta dele é uma resposta que joga para os dois lados, entre aspas. Então, quando ele fala: o que você tem a dizer sobre o Bolsonaro? Eu sempre gostei muito dele. Uma pena, né, o que aconteceu com ele. Eu sinto mal pelo que aconteceu com ele. Pois é. Quer dizer, então, ele é a favor do Bolsonaro tá passando pelo que tá passando? Não sei. Ele é contra? Não sei, né? A resposta que ele dá é uma resposta que ela funciona para os dois lados. Isso é o que a gente chama de jogar, ou melhor dizendo, é uma jogada coringa, né? Então funciona tanto para cá quanto para lá. Ele poderia alegar: então você defendeu o Bolsonaro na frente do presidente Lula. O Bolsonaro, sei lá, a mídia poderia dizer que o Bolsonaro foi um golpista. Aí o Trump poderia responder: não, no momento nenhum eu defendi. Eu disse que eu me sinto mal por ele. Quando uma pessoa faz uma coisa errada e se dá mal, mesmo ela fazendo uma coisa errada, eu não posso me sentir mal por ela. Enfim. Ou se a mídia pega e fala pra ele o contrário, a mídia, sei lá, uma mídia mais de direita: Trump, você falava que era a favor do Bolsonaro e agora você falou mal dele na frente do Lula. O Trump poderia responder: não, momento nenhum. Eu falei que eu me sinto mal por ele. Como que eu tô falando mal? Se eu tenho pena de acontecer com ele, eu me sinto mal. Onde que eu tô ofendendo o Bolsonaro? Não, ao contrário, eu estou demonstrando as minhas condolências para com ele, blá, blá, blá. Então é uma resposta política, uma resposta coringa. Are you concerned about Brazil's relation with China and... How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened. Aqui tem uma diferença importantíssima, né, pessoal? A cultura brasileira vista em um take, né, cara?
vista em um take. what happened there. Well, I've always liked them. I've always liked. Are you concerned about Brazil's relation with China and What are your feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked them. I've always liked them. I feel. Tá, aqui tem um exemplo muito bom, pessoal. Veja a diferença da postura dos americanos para a postura dos brasileiros, né? Vejam as pessoas que estão acompanhando o Trump. Aqui a gente tem uma postura, o olhar sério para frente, perna cruzada, peito aberto, olhando para frente, peito aberto, olhando para frente, todo mundo com a postura mais elevada, os americanos, né? E aqui nós temos o brasileiro para dentro, com o peitinho para dentro, com a barriga para dentro, anotando, ou com a cabeça para dentro, o queixo enfiado no peito, anotando. Então, o que quer dizer? A América é soberana, Vitor, agora você paga pau para a América? Não. Quero que você perceba o seguinte: a gente não tem uma cultura no Brasil de debate, a gente não tem uma cultura de se comunicar bem. Inclusive, se eu não me engano, apenas 8%, segundo uma pesquisa, apenas 8% dos brasileiros conseguem se comunicar bem. Por quê? Porque não é cultural. Isso nosso não é algo cultural. O brasileiro ele tem a cultura do jeitinho, tem a cultura de sempre dar uma resolvida de alguma forma ou de outra. Ele não tem a cultura de ter uma boa comunicação, né? Então você consegue perceber isso na postura. A pessoa vai lá, fica olhando para as anotações, para tudo que vai falar. Então é errado o cara olhar para a anotação. Não, não é isso que eu estou falando. Mais uma vez, preste atenção nos meus argumentos, né? Não extrapole para o que eu não disse. Aqui a gente consegue ver um comportamento, principalmente nessas pessoas que estão acompanhando o nosso presidente, um comportamento não verbal, ou de relaxamento ou de submissão. Pode ser que eles não estejam sentindo nada disso que eu acabei de falar, mas o que fica evidente nesse frame aberto é isso, e o que fica evidente no frame aberto dos americanos é atenção, confiança, atenção, observação. Olha, tá aqui, ó. Eu não tô falando nada, eu só tô acompanhando o presidente, mas eu tô aqui. E o brasileiro tá lá. E então isso, quando você pega o frame no geral, essa imagem é aberta para o público, isso chama muito a atenção, quer você goste disso ou não, né? O nosso corpo fala e as pessoas muitas vezes observam antes mesmo das nossas palavras, elas observam a nossa postura, aquilo que a gente está demonstrando. Então vale a pena tomar muito cuidado com isso. Se você não está inscrito para a nossa mega aula no dia 4 de novembro, mega aulão gratuito, onde eu vou te explicar tudo o que você precisa aprender para ter uma boa comunicação, para se comunicar de uma forma a transmitir confiança, transmitir segurança quando você falar, e como controlar o seu nervosismo, dentre outras habilidades também de leitura corporal, leitura retórica. Se você não está inscrito, corre, clica no link e se inscreve agora, porque essa aula não vai ter replay, não vai ter repeteco. Dia 4/11 às 20 horas, aqui no canal, eu te explico como aprender tudo isso de uma única vez, sem ter que ficar comprando livrinho de linguagem corporal, de retórica, de persuasão, sem ter que ficar comprando um curso atrás do outro, enfim. Eu te explico isso no dia 4 de novembro. Se inscreve clicando no link aqui na descrição desse vídeo. Continua a nossa análise então, e esse aperto de mão aqui, o que você consegue observar? Você vê algum sinal de confiança, algum sinal negativo por aqui? Não? Vamos lá. Primeira coisa é observar a expressão facial dos dois, né? Nós conseguimos observar aqui sorrisos genuínos, ou melhor dizendo, sorrisos que expressam muito bem o que seria a felicidade genuína, até bem próximo do que seria o real, né? A gente sabe que expressão, a gente nunca analisa uma expressão, uma foto em si, porque é uma expressão posada, mas aqui nós conseguimos entender que essa imagem aqui, apesar de estar posada, existe uma intenção por trás. Então eu vou posar, eu quero passar algo com essa imagem. Pode ser que as pessoas aqui não estejam sentindo o que eu vou falar agora, mas a tentativa de transmitir determinadas emoções está presente aqui. O que a gente pode observar? Bom, sorriso de ambos então. Contração na região orbicular dos olhos, os pés de galinha, sorriso também contraído. Mesma coisa com o Trump, cantos dos lábios elevados, pés de galinha contraído, o que seria uma expressão genuína de felicidade. Até aqui, tudo bem. Agora o problema é quando a gente olha do pescoço para baixo. Vamos começar pelo aperto de mão. Primeira coisa que a gente pode observar aqui é que o Trump, como sempre, como é a sua linha de base, tá puxando a mão do Lula para próximo dele. Aqui, ó. Pegou a mão do Lula e puxou para próximo dele. Quando a gente fala de proximidade, né? Algo próximo, algo no meu ambiente mais próximo, mais particular, o que isso significa? A gente está falando de prosêmica. Prosêmica é a disciplina que fala sobre como usar o ambiente ao seu redor de maneira
a demonstrar um ou outro sentimento. Quando eu trago algo para dentro do meu ambiente, para dentro do meu espaço privado, eu estou mostrando que aquilo lá pertence ao meu território. Então quando ele pega a mão do Lula e puxa para perto dele, ele se mantém lá longe aqui, ó, e puxa a mão do Lula para perto dele, é como se ele dissesse: você pertence a mim. Você está no meu território também. Aqui, ó, tá colado aqui em mim. Outra coisa interessante, claro que como é um aperto de mão entre duas pessoas destras, é óbvio que as pessoas vão, um braço vai ficar na frente, o outro vai ficar por trás na foto, é óbvio. Mas percebam a tensão na região dos ombros aqui e o quanto que a gente consegue observar o braço da frente do Donald Trump, o braço direito, projetado para frente. Ele não simplesmente está com o braço ali na frente, ele está projetando o braço para frente. Existe uma diferença entre eu simplesmente apertar a mão de uma pessoa e eu projetar o meu tronco e meu braço para frente. Você consegue observar a projeção também pela postura. Olha como a gravata está esticadinha, como a camisa está bem desenhadinha e esticadinha. O Trump está estufando o peito, então ele está pegando na mão do Lula, puxando e estufando o peito. Ao passo que o Lula está com o corpo ali para trás, né? Tá com o corpo ali mais para trás e o peito mais para dentro. E por quê? Porque o Trump está com a outra mão aqui por trás, impedindo que o Lula fique de lado, para que o Lula também estique a postura. Então o Trump está segurando o Lula pelas costas com a outra mão, ali por trás, ou no cotovelo ou nas costas dele. Enfim, é um outro gesto de dominação, mas ele está impedindo que o Lula consiga ter uma postura mais endireitada também. O Trump está limitando a postura do Lula para que ele fique ali mais para dentro, ao passo que ele pega com a mão dele pela frente e estufa o peito. Então, aqui, apesar de não parecer tanto, nós temos o Donald Trump tentando, por meio da postura, por meio do aperto de mão, transmitir sinais de dominação, né? Eu falo tentando porque, como é uma postura posada, pode ser que muitas pessoas não percebam isso como dominação, pode ser que muitas percebam, mas aqui tem uma tentativa de transmitir sinais de dominação, de superioridade nesse simples aperto de mão, que talvez você não tenha percebido. É muito comum, tá? Em fotos, e inclusive você pode observar outras fotos do Trump quando ele vai apertar a mão de outras pessoas, é muito comum que um líder tente parecer superior ao outro. Isso é muito comum. Inclusive, Donald Trump, ele tem toda essa postura que ele não teve, se a gente observar. Durante toda a conversa aqui em vídeo, o Trump adotou uma postura bem mais tranquila, etc e tal, porque provavelmente o vídeo vai repercutir menos internacionalmente, até porque é um vídeo que tá, muitas respostas e muitas perguntas estão em português. A gente sabe que o americano não gosta de ler outra língua ou de escutar outra língua que não seja dele. O americano também não é muito fã de ler legenda. Mas a foto, o Trump provavelmente imaginou, ou a assessoria dele imaginou, que a foto provavelmente viralizaria, ou a foto seria mais divulgada mundialmente, internacionalmente, do que aquele vídeo. Então, na foto, diferente do vídeo da entrevista, a gente vê sim uma postura de superioridade, de tentativa de demonstrar dominação, que é característico do Trump, ele sempre faz isso, ok? Então, até entendendo, creio eu, né, o jogo dele provavelmente foi: essa foto vai ser muito mais difundida internacionalmente, então aqui eu vou botar uma postura de superioridade, vou tentar manter o meu oponente, entre aspas, né, vou tentar manter o meu outro líder aqui, opositor, não opositor, mas enfim, vocês me entenderam, né? O líder da outra nação que eu estou conversando, vou tentar mantê-lo numa postura de submissão e eu vou adotar uma postura de superioridade. Provavelmente foi esse o jogo mental que passou aqui do Trump. E é isso, pessoal. Nós temos aí um gesto, um comportamento padrão dele. O Lula está demonstrando relaxamento, tá com o peito até meio para dentro, né? Você vê que o paletó fica até meio dobrado aqui. Não sei se o Lula tem alguma assessoria de comportamento não verbal ou não, mas no geral, durante a entrevista, demonstrou bastante sinal de relaxamento enquanto estava ali na poltrona. E como eu falei para vocês no começo do vídeo, esse é um sinal importante. Quando você é líder de qualquer coisa que seja, é importante demonstrar sinais de confiança, de conforto, de relaxamento. E se você não sabe como demonstrar esses tipos de sinais da sua comunicação, participe da nossa aula no dia 4 de novembro, às 20 horas, aqui no canal, tá certo? Vou ficando por aqui então, galera. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Deixa aqui nos comentários se você gostou desse conteúdo, se você quer mais conteúdos como esse, sobre comportamento, postura, confiança, autocontrole das emoções. Comenta aqui embaixo: postura, confiança, persuasão, para que mais vídeos assim sejam entregues para você. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais. Valeu!